Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que sejam todos bem. Que Deus esteja cuidando de todos. Bom, na última aulinha nós vimos referente a poliedros, né? Passei para vocês a definição, o conceito, e eu vou passar na segunda parte, porque ficou algumas partes em aberto, né? É um tema mais amplo. Até passei a definição para vocês, o que é poliedro, né? Poli, a palavra origem do grego, poli, muitos, né? Vários, edros, edras, ou seja, vários lados, né? Edras, lados. Conceito que é uma figura tridimensional, né? Tem capacidade interna, tem volume. Passei para vocês, né? Dando uma revisão bem rápida para vocês dos elementos de um poliedro, né? Os vértices, as faces, as arestas, né? Os vértices, pontinhos vermelhos, as faces são as laterais, as arestas, né? São as uniões de dois vértices, tá certo? Não pode nem confundir, né? Aresta com face. Quando eu falo de face, é todo, né? A junção de arestas, né? E aí ficou uma pequena dúvida. Nossa, mas o professor comentou que as faces, né, do poliedro, das faces laterais, são retangulares. E eu vi algumas que são triangulares. Por isso que eu passei uma parte que sim, que pode acontecer as duas coisas, que é o que nós vamos ver, né? Depende da definição. Esse caso aqui, por exemplo, é retangular. Ou um quadrado, se for regular, né? Se for todos os lados iguais. Por quê? Porque aqui é um prisma, né? Mas se for um poliedro, né, com a base de uma pirâmide que vai convergir por um único vértice, que nós vamos ver, serão triângulos. Mas acalme, vamos lá. Então, retomando, depois eu vou deixar o link da parte 1, vai dar para vocês auxiliarem e não fica muito extenso, tudo bem? Então, retomando, nós sabemos também da relação de Euler, né, do matemático Leonard Euler, que também já mencionou no outro vídeo. E aqui tem a relaçãozinha para vocês, vértices mais faces igual a arestas mais 2. Esse Azinho pode vir aqui do lado esquerdo, né? Negativo. Mas é só uma forma de fazer a equação de primeiro grau, tudo bem? Então, não pode esquecer, vértices são esses pontinhos, né? Onde unimos as arestas e as faces laterais seriam as junções das arestas, tudo bem? E aí, quando nós falamos de poliedros, eles são divididos, como mencionei, de duas formas. Ou eles são prismas, que são esses em vermelhos, ou eles são pirâmides, né? Então aqui em azul, prismas ou pirâmides. E aí você já mata a situação. Quando for prisma, tá aqui, ó, retangular. E quando for pirâmide, é um triângulo. A diferença principal que nós vamos ver, prisma, a base e a tampa são iguais. Então, ó, o vértice de baixo vai unir ao vértice de cima. Na pirâmide, os vértices de baixo vão convergir para um único vértice, chamado vértice da pirâmide. Mas nós vamos dar uma sequência para vocês, né? Ó. Então, tá aqui, prismas. Relação fundamental. Tem duas bases, né? A de baixo e a de cima. E a face lateral, as faces laterais, né? São sempre retângulos. Né? No caso, quadrado, que aí você sabe, né? E todo retângulo é um quadrado, tá certo? É uma situação. Isso vai depender se ele for regular ou não. Lembrando, regular, a palavrinha regular é importante vocês lembrarem, porque regular quer dizer todos os lados iguais, né? Então, se aqui fosse um quadrado, quer dizer que todos os lados serem iguais das faces. Como são diferentes, né? A altura e a base aqui da face são diferentes, é um retângulo. Então, faces laterais seriam retângulos dos prismas. E as bases são iguais. Percebam, a base aqui embaixo ó, tem 6 lados e em cima também 6 lados. Na pirâmide, por exemplo, aqui é uma pirâmide de base quadrangular. Tem 4 lados, né? 4 vértices. E esses 4 vértices vão convergir para um único, que é chamado vértice da pirâmide. Então tem uma base e depois tem faces laterais igual a quantidade de lados. 4 lados, 4 faces. No prisma, retângulo. Na pirâmide, triângulo. Certo? Eu vou passar para vocês aqui agora, né, vários poliedros, né, entre prismas e pirâmides, né? Ó, prisma, no caso aqui, ó, prisma quadrangular ou quadrado porque a base é um quadrado, a parte de baixo, a parte de cima é igual. Triangular, que é triângulo, pentagonal, porque é o pentágono, hexagonal, ou seja, o nome é de acordo com a base. Assim como na pirâmide, né? Pirâmide triangular, que depois vamos poder ver como tetraedro, que nós vamos completar, que é uma pirâmide especial, ou pirâmide quadrangular, de base quadrada, pentagonal, hexagonal. E aqui tem o número de faces, de arestas, que é aquela formulinha que nós vimos, né? Fórmula de Euler, né? Vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Tudo bem? Além desses, nós também vimos no vídeo anterior, referente àqueles que não são poliedros, que são chamados corpos redondos. E eles têm algumas particularidades, né? Esses sólidos, né, não possuem faces laterais. Por isso,
que eles rolam, são corpos redondos, que é a característica principal deles, né? Se eu coloco numa base plana, numa mesa, por exemplo, ele vai rolar, que é uma bola, né? Com peso na base, pensando em uma esfera. Quais são os principais aqui que vocês vão lembrar? Cilindro, esfera e cone, né? Quando eu falo de esfera, é da bolinha. Então, ó, cilindro, uma lata, a esfera, uma bolinha de gude, né? E o cone, né? Um chapéuzinho ou então a casquinha do sorvete. Percebam, ó, circulares. São chamados corpos redondos. Tudo bem? Então, seriam as particularidades. E quando eu falo de corpo redondo, tem algumas particularidades específicas deles, né? Ó, que nós podemos destacar. No cilindro, especificamente, ó, percebam, base superior, base inferior. E a lateral é um retângulo. Imagine que vocês pegam uma folha de sulfite, abram e unam as duas extremidades dela dobrando. Ali, ó, é o corpo de um cilindro. Claro que vai ficar buraco, né? Vai ficar vazado as tampas, né? Mas é o corpo de um cilindro. Do cone, olha lá, tá certo? De um triângulo, vem da rotação dele. Tudo bem? Mas isso aqui é só um aprofundamento, é só para vocês terem uma ideia. Não é o que eu quero que vocês lembrem, né? Porque aqui é bem básico. É só um aprofundamento que vocês podem ver depois em outros vídeos. Então, cilindro, corpo redondo, cone, corpo redondo. Por quê? Porque a base, né, é um círculo, certo? Círculo, área, corpo redondo, tudo bem? De retângulo, de triângulo. Bom, além disso, como eu disse, né, vocês vão ver algumas situações chamadas poliedros de Platão. Mas como assim poliedros de Platão? Eles têm alguns específicos, né? Do famoso Platão, né? Discípulo de Sócrates, matemático. Mas não é esse o pontal, né? Mas é bom ligar e estudar e ir atrás de conhecimento, né? Nunca é demais sobre ele, né? O conhecido grego Platão. E esses sólidos, né? Ou esses poliedros de Platão, eles têm características específicas. São apenas 5, mas têm características específicas, tá certo? Tem aqui, ó, octaedro, tetraedro, ó, tetra, 4, dodecaedro, 12, hexaedro, hexa, 6, icosaedro, 20, octa, 8. Mas o que seriam essas propriedades para resumir, né, para definir que eles são poliedros de Platão? Então tem algumas propriedades. Primeira propriedade. Todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Nós vamos depois passar para vocês lá. Nós vimos tetraedro, dodecaedro, vocês vão ver que todas as faces têm o mesmo número de arestas. Segunda propriedade, todos os vértices possuem também os mesmos números de arestas. É convexo, também vimos no videozinho 1, convexo, não tem buraco, tá certo? E é válida a relação de Euler, ou seja, vértices, né, mais fácil, menos arestas é igual a 2. Como eu disse, o Azinho aqui pode estar do lado direito, pode estar aqui, porque subtrair, né, não vai alterar nesse caso, tá certo? A subtração. Então, tem que ter essas 4 propriedades. Vamos conferir aqui aqueles 5 que eu passei para vocês, tá? Então, ó, percebam, faces, vamos lá, pegar o dodecaedro. Faces, todas as faces apresentam o mesmo número de arestas. Então, cada face aqui, ó, são 12 faces. Pentagonais, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, todas as faces vão ter 5 arestas. Também é convexo, todos são convexos, por exemplo, não tem buraco. Olha lá, ó, 1, 2, 3. Todas as faces têm 3 arestas, no caso do octaedro. No caso do hexaedro, ó, tem 4. Aqui, ó, da pirâmide, do tetraedro, tem 3, certo? Outra, todos os vértices possuem o mesmo número de arestas, ou seja, o vértice é a extremidade que tem, né, 3 arestas. Aqui no caso, ó, esse vértice tem uma aqui e uma aqui, 3. Esse vértice, uma aqui, 3. Ó. Esse vértice, uma aqui, certo? Ó, o vértice, a mesma quantidade, no caso aqui, 3. No caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ó, 1, 2, 3, certo? Aqui, ó, 1, 2, 3. E assim por diante. Cada vértice tem a mesma. E a relação de Euler, né? Qual é a relação de Euler? Vértices mais faces menos arestas é igual a 2. Então, ó, vértices 12 mais faces 20, 32. Tira 30, dá 2. 12 mais 20, 32. Tira 30, 2. 8 com 6, 14. Tira 12, 2. 4 com 4, 8. Tira 6, 12. Certo? 2, perdão. Né? É que eu corri um pouquinho por causa do tempo, porque eu gosto de fazer vídeos curtos. Mas é isso, pessoal. Vou deixar o link para vocês. Um grande abraço. Que Deus proteja a todos. Qualquer coisa, só me procurar, tá? Tchau, tchau.